Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu agradeço por vocês estarem conosco no treinamento de hoje. Só um minutinho, deixa eu mutar aqui. Aê, porque assim não dá mais eco aqui para a gente. Bom, agradeço a vocês por estarem conosco no treinamento de hoje, cujo tema é impermeabilização de piscinas com sistema Penetron. Vai ser ministrado pelo Pedro Tafarel, nosso consultor técnico da região Sul. E antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações importantes que estão diretamente relacionadas com o nosso tema de hoje, que é o seguinte: que o mercado brasileiro de piscinas, ele se mantém como o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E hoje o Brasil possui aproximadamente 3,8 milhões de piscinas instaladas em todo o território nacional. E acaba movimentando cerca de 12 bilhões de reais anualmente, segundo o levantamento da Associação Nacional das Empresas e Profissionais de Piscina, a ANAP. Além disso, as perspectivas de crescimento do setor são altamente promissoras. A consultoria internacional Modern Intelligence faz pesquisas de mercado específicos. Ela projeta que o mercado global de piscinas tenha uma taxa de crescimento anual superior a 3% para o período de 2024 a 2029. Ou seja, cada ano cresce 3%, somando-se, né? E no Brasil, esse crescimento ele é impulsionado pelo clima brasileiro, né, pelo clima tropical brasileiro e pela crescente valorização de espaços de lazer residenciais. Raramente a gente vê hoje prédios sendo construídos sem estrutura de lazer com piscina. Um outro dado interessante é que o segmento específico de produtos para tratamento e manutenção de piscinas cresce 15% ao ano e acaba movimentando cerca de 4 bilhões de reais. Isso demonstra, claro, um crescimento, um potencial robusto de crescimento para os serviços especializados de impermeabilização e proteção de estruturas de concreto para piscina. Ou seja, os dados confirmam o potencial do setor e, portanto, o potencial de geração de negócios para nós, profissionais que constroem e garantem a segurança de milhões de famílias brasileiras por meio de piscinas com estruturas estanques. E o meu nome é Wagner Ribeiro, eu trabalho aqui no Penetron, no marketing da Penetron Brasil. E só para a gente ficar na mesma página, a apresentação terá 20 minutos de duração e 10 minutos para perguntas, certo? Então, agora eu passo a palavra para o Tafarel e desejo um ótimo treinamento a todos vocês. Eu volto no fim, depois da apresentação, para fazer a mediação das perguntas, beleza? Tafarel, agora é com você, meu caro. Opa, acho que teve algum probleminha aqui. Tafarel parece que caiu. Só um minutinho, gente. Ao vivo é assim, tudo acontece. Ele mandou mensagem aqui, disse que travou lá. Ele já está voltando, tá bom? Então, segurem aí um pouquinho. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mari. Bom dia, Rudes. Bom dia, Celso. Só um minutinho, gente. Tafarel teve um probleminha técnico, tá? E já tá voltando. Deu um probleminha lá na máquina dele. Ele já estava online aqui. E aí deu um probleminha, mas ele já tá voltando. Vocês sabem que eu trabalho com marketing mais de 20 anos, quase 25 anos. E
Ao vivo é assim, gente. Tudo que pode dar de bugzinho, de tecnologia, dá ao vivo. A gente costuma dizer que principalmente o áudio, né? O áudio sempre dá uns pauzinhos aí na hora que está a transmissão ao vivo. Por falar nisso, o meu áudio tá bom? Vocês estão ouvindo direitinho? Se vocês puderem me dar um feedback aqui nos comentários, se o áudio tá bom. Ah, maravilha, maravilha, Marcos. Obrigado, obrigado, Mari. Beleza. Tenham só um pouquinho de paciência, que vai dar tudo certo. Pronto. Tafarel está de volta. Bom dia, desculpa, deu um probleminha aqui, caiu a internet, tive que dar uma resetada em tudo aqui. Peço perdão a todos na sala. Fica tranquilo, Tafa. Eu estava falando para o pessoal que quando é online, quando é ao vivo, essas coisas acontecem. Bom, mas vamos lá. Eu sou o Pedro Tafarel, sou consultor técnico da Penetron aqui na região sul, mais especificamente, né, na região do estado do Rio Grande do Sul. E como o Wagner na apresentação comentou, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é a impermeabilização das estruturas de piscina com o sistema Penetron. A ideia aqui é mostrar para vocês uma tecnologia que é uma impermeabilização definitiva, né, que também e gera o desempenho de estanqueidade dessas estruturas. Então, é mais uma opção, né, para a gente utilizar de impermeabilização dessas estruturas, substituindo o que hoje o mercado trabalha convencionalmente, que é a questão da manta, né. Então, na apresentação, eu quero abordar esses pontos, né, do nosso sistema e disponibilizar para vocês terem alguma dúvida, né, tempo aí depois da apresentação para que a gente possa estar sanando elas e apresentar os benefícios de utilização desse sistema para essas estruturas que necessitam da estanqueidade. Você pode subir a apresentação, Tafa, por favor? Sim. Enquanto Tafarel sobe a apresentação, vamos fazer a brincadeira que todo mundo sempre faz com ele. Rodrigo, vai que é sua, Tafarel. Então, já vou sanar essa dúvida, tá? Sou parente do Tafarel, sou primo do goleiro, então, para todos aí que tenham esse questionamento na cabeça, já vamos eliminá-lo já no início. Deu certo aí? Tá processando. Beleza. Acho que foi aí. Foi, vou colocar a apresentação aqui para você, vou sair e volto no final. Bom Beleza. treinamento para vocês. Até já, gente. Então, bom dia novamente, pessoal. O treinamento hoje ele é focado na impermeabilização de piscinas, né? E o foco vai ser o sistema da Penetron. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Acho que é muito importante que a gente faça um estudo do projeto da estrutura, uma análise detalhada, para que a gente possa, então, desenvolver o sistema que vai se tornar definitivo na proteção dessa estrutura.
Essa análise ela vai de estudo de projetos estruturais até projetos de impermeabilização existentes, para que a gente consiga, sim, através desse estudo, gerar uma proteção e um desempenho de estanqueidade em toda a estrutura. Vou também citar algumas diferenças, né, que hoje o mercado ele atua muito com a questão da impermeabilização com manta dessas estruturas, né, que a gente considera black tank, justamente pela utilização da manta, e tem alguns pontos que acabam levando um tempo maior no processo de execução desse sistema, comparado com o sistema que eu vou apresentar na Penetron. Porque depois que eu concreto a minha estrutura da piscina, eu tenho a necessidade de deixá-la 28 dias em cura, né? Isso é um processo de norma para que a gente consiga fazer a cura do concreto. Posterior a isso, eu preciso fazer também um teste de carga, para ver como é que essa estrutura se comporta com a carga de água, né, que vai ficar armazenado nela. Depois desse teste de carga, eu necessito fazer a regularização da superfície para conseguir fazer a minha aplicação do sistema. É necessário aguardar 7 dias para mim começar essa aplicação. Então, depois desse período, eu venho com a aplicação do primer, a instalação da planta. Aí eu preciso fazer o teste de estanqueidade dessa estrutura, ou seja, deixar essa estrutura com água por um período para mim fazer um acompanhamento para ver se eu encontro algum vazamento ou alguma manifestação que precisa de uma intervenção nesse sistema de impermeabilização. Se eu encontro um vazamento, muitas vezes na manta a gente tem uma certa dificuldade em localizar o ponto exato desse vazamento. Então aí a gente tem mais uma demanda de tempo para utilização, né, de verificação, e aí depois disso tenho que fazer a execução de uma proteção mecânica, que seria a proteção desse sistema para depois eu vir com o revestimento final de acabamento da minha estrutura. E o que eu quero apresentar para vocês hoje é o conceito White Tank da Penetron, tá? O que seria esse White Tank? Seria a utilização da estrutura como um elemento de estanqueidade, ou seja, eu vou fazer a estrutura ser estanque, utilizando materiais minerais e um conceito onde na finalização da execução da minha estrutura, eu já posso entrar com o acabamento final dela. Então, eu não preciso fazer uma proteção mecânica, eu não preciso fazer uma proteção especial para esse sistema de impermeabilização. Uma vez que ele está inserido dentro da estrutura, eu já consigo fazer o meu revestimento final. E o que seria esse conceito do White Tank? Seria mais ou menos a utilização do aditivo no concreto, que vai me trazer a proteção do concreto, vai me fazer o desempenho de autocicatrização, me atentar aos pontos de tubulações que são inseridas nessa estrutura. Eu preciso fazer um tratamento específico para esses pontos para conseguir gerar estanqueidade. Se eu não conseguir fazer uma concretagem única da minha estrutura, concretar por etapas, eu preciso também me atentar às juntas de concretagem, que são pontos que também precisam ser tratados, além dos travamentos de forma, que é o sistema de travamento da forma, que normalmente o pessoal usa agulha ou arames. Então, o conceito do White Tank, a gente vai sempre priorizar pela agulha, porque é um tratamento mais eficaz, e eu danifico menos a minha estrutura para conseguir fazer esse tratamento. O primeiro de tudo é a proteção do concreto, tá? Como é que eu vou fazer a proteção desse concreto? Eu vou utilizar o aditivo Penetron Admix, o aditivo autocicatrizante. Qual é o maior problema do concreto? São as fissuras. É através das fissuras que eu tenho a entrada dos agentes agressivos que começam a fazer as manifestações da minha estrutura. Com a adição do aditivo autocicatrizante, eu consigo eliminar essas fissuras, tendo elas até 0,5 milímetros, e sendo fissuras passivas, aquelas que não sofrem movimentação. O próprio aditivo em contato com a água vai gerar cristais que conseguem sustentar grandes pressões hidrostáticas. Então, eu tenho uma proteção maior à minha estrutura e eu consigo desempenhar melhor o processo de estanqueidade. Esse aditivo ele tem um rastreador químico. Isso aí é uma ferramenta que a Penetron desenvolveu para apresentar ao cliente final que o aditivo foi utilizado de maneira correta, com a dosagem correta. Então, toda vez que eu fizer uma concretagem com a adição do aditivo Penetron Admix,
eu vou ter essa coloração esverdeada na água de exudação do concreto. Isso aí é somente para tranquilizar o cliente final que foi utilizado o aditivo de maneira correta. Qual é a vantagem da utilização desse aditivo? Uma vez que eu faço a estrutura, que eu concreto a estrutura, eu já estou fazendo um sistema de impermeabilização. Então, eu tenho um aditivo que vai me dar maior proteção. Muitas vezes a gente vê o pessoal armazenando materiais em cima das estruturas concretadas, que nem, por exemplo, nessa imagem de um reservatório. Com o aditivo, eu não tenho problema em armazenar material em cima da estrutura, porque como ele está dentro da minha estrutura, ele não vai sofrer nenhum tipo de danificação, diferente da manta, que se eu botar qualquer material em cima, eu posso danificar essa manta e vir a ter vazamentos posterior à execução da piscina. Além do aditivo, que nem eu comentei lá no início, a gente precisa se atentar a alguns pontos, que nem as juntas de concretagem e as tubulações que são inseridas nessa estrutura. Como é que eu faço a proteção desses pontos? Hoje a Penetron possui o Penebar, que é uma fita hidroexpansiva, que eu faço aplicação tanto na junta de concretagem quanto na tubulação, e quando eu tenho em contato com a água, essa fita ela expande de maneira controlada, preenchendo todos os vazios que ficariam nessa junta, impossibilitando a passagem da água. Então, eu tenho um tratamento eficaz e definitivo na minha junta. E na tubulação, a mesma condição. Como eu tenho um PVC ou outro material que não é compatível com concreto, ao fazer o selamento com essa junta, eu consigo fazer uma melhor proteção nesse ponto, que também é um ponto que pode vir a ter problema se eu não tratar futuramente. Aqui é uma apresentação da aplicação do tratamento das tubulações. Então, eu venho com a aplicação do primer. Eu aplico o primer na tubulação, que vai ser inserida na estrutura, e depois eu ponho ela posicionada no local onde ela vai estar para o projeto definido, faço a aplicação da fita, e depois eu faço a concretagem sobre esse material, que conforme eu comentei, ele vai fazer um processo de expansão e fazer todo o preenchimento dessa junta entre o concreto e a tubulação. O mesmo tratamento eu vou fazer nas juntas de concretagem, que são aquelas juntas de concretos com idades diferentes de lançamento. É muito importante que a gente faça esse tratamento, porque se eu não fizer esse tratamento, eu vou deixar um ponto onde a água pode vazar ou pode entrar algum agente agressor e começar a danificar a estrutura e apresentar manifestações patológicas que possam vir no futuro danificar e prejudicar a minha estrutura. Então, eu faço primeiro uma preparação dessa junta, que seria um corte verde, isso está expresso na norma, que seria a preparação. Eu vou eliminar, remover a pasta de cimento, chegar no concreto-ção, eu faço a aplicação do primer no eixo, bem no eixo da minha junta, porque eu preciso de no mínimo 5 centímetros de cobrimento para cada extremidade, para que esse material possa expandir e não vir a fazer uma fissura se eu deixar pouco preenchimento, né, pouco cobrimento nesse material. Como ele expande, esse cobrimento é importante para que ele fique ali confinado e não venha a causar algum fissuramento na minha junta tratada. Então, eu fazendo esse tratamento da junta com a tubulação, eu consigo também gerar a questão da estanqueidade da estrutura. Outro ponto que é muito importante para que a gente consiga gerar estanqueidade, que é o que a gente busca do desempenho de uma estrutura, são os pontos de tensores de forma, né? O travamento de forma, as agulhas. Então, eu também faço um tratamento, mas daí eu faço um tratamento com as argamassas da Penetron. O Penetron, ele vai servir como uma ponte de aderência, que também contém um cristalizante. Então, eu faço ali uma escarificação de uns 3 a 4 centímetros nesse meu ponto, faço uma pintura de Penetron nele para servir como ponto de aderência, faço o preenchimento com Penecrete Mortar, que é uma argamassa de recuperação com cristalizante também tem um desempenho de autocicatrização. Faço esse tamponamento e por cima desse tamponamento com Penecrete eu faço mais uma aplicação de Penetron, assim fazendo um sistema único e tornando esse ponto também protegido com possíveis tentativas de entrada de agentes agressivos ou até mesmo infiltrações ou vazamentos da água através desse ponto. Então, eu fazendo
a concretagem com aditivo, utilizando a fita nas tubulações e nas juntas de concretagem, e também utilizando esse tratamento desses pontos que são importantes, eu consigo gerar a estanqueidade da estrutura, que é a proteção total e definitiva dessa estrutura de piscina. Aqui são algumas imagens do processo de tamponamento desses pontos, né? Então, o pessoal faz ali a limpeza do ponto, faz a escarificação e depois eu venho fazendo os tratamentos pontuais a cada ponto para conseguir gerar a estanqueidade definitiva e proteção da estrutura. Também consigo fazer na questão se eu utilizar arames, tá? Só que no arame, a gente vai ter que fazer um trabalho um pouco mais profundo de escarificação, a gente tem que tentar remover o máximo desse arame, porque o arame, ele, aí é uma questão química, ele começa a expandir, né, ele começa a danificar o interior da minha estrutura, então eu preciso remover o máximo que eu puder desse arame, e aí eu faço o mesmo processo de tratamento, uma pintura de pênetro num ponto, preenchimento com penecrete mortar, e mais uma pintura de pênetro. Então, eu tenho esses pontos de travamento de forma com arames também protegido com o sistema da pênetro. E aí, depois que eu fiz todos esses tratamentos, como é que eu faço a ativação do sistema? Eu faço o enchimento da piscina, como se eu fosse fazer o mesmo teste de estanqueidade com a manta, eu faço com o sistema da pênetro e deixo essa estrutura em contato com a água por 28 dias. Por que a necessidade desses 28 dias? É o tempo que eu preciso para ativação dos cristais. Pode levar menos, mas os 28 dias é o prazo que a gente trabalha assim, para ter exatidão na formação dos cristais e proteção da estrutura. Então, vocês podem ver ali nas imagens que a gente tem ali, logo que foi executado todos os tratamentos, esses reservatórios eles foram preenchidos com água, e depois de 28 dias os pontos eles foram totalmente eliminados com o desempenho da autocicatrização e do preenchimento dos poros através dos cristais do pênetro, e o tratamento das juntas e dos tensores foram bem executados, então a gente conseguiu gerar a estanqueidade dessa estrutura. Quais são os benefícios da utilização do sistema pênetro? Eu tenho uma solução definitiva, tá? Eu não preciso utilizar nenhum outro tipo de impermeabilização, um sistema complementar de impermeabilização. Uma aplicação simples, porque eu vou, através do processo de execução da minha estrutura, eu já vou impermeabilizando ela e protegendo ela, tornando ela, assim, uma estrutura estanque. Autocicatrização, esse é o ponto importantíssimo. Como o nosso maior problema no concreto são as fissuras, eu preciso sempre trabalhar com um aditivo que faça essa autocicatrização. Se eu não tiver esse desempenho de autocicatrização, eu não vou estar protegendo a minha estrutura de maneira necessária. Então, é sempre importante a gente entender que a autocicatrização, ela é um ponto extremamente importante para chegar para o desempenho de estanqueidade de uma estrutura. E a questão de durabilidade. Menos manutenções, maior vida útil na estrutura, porque como eu tenho uma estrutura completamente protegida e um sistema completamente mineral que faz parte dessa estrutura, eu não tenho a necessidade de manutenções, tá? Então, ele se torna um sistema com uma durabilidade maior e ele protege a estrutura, dando também maior durabilidade a essa estrutura. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas cases da Pênetro, tá? Hoje é um mercado que tem crescido muito, como o Wagner falou, as piscinas e também essa questão de piscinas com ondas. Então, essa é uma case que nós participamos, que é a Praia da Grama. São 20 mil metros quadrados de piscina, e nessa estrutura a gente utilizou o aditivo Penetron Admix no concreto, tratamento das juntas de concretagem com Penebar tipo A, 55, de expansão controlada, o Penetron e o Penecrete mortar para os tratamentos dos tensores, travamentos de forma. Outra é a Fazenda da Boa Vista, também uma piscina de ondas, também utilizado o sistema da Penetron. Nessa são 30 mil metros quadrados de piscina, onde nós utilizamos o Penetron Admix no concreto, o Penebar SW55 nas juntas de concretagem e os tratamentos com Penetron e Penecrete mortar. Então, esse é um sistema que a gente consegue ter um ganho de cronograma na execução,
porque como eu comentei anteriormente, a gente tem, na execução da estrutura, a gente já vai fazendo o processo de impermeabilização. Depois que eu faço a ativação desse sistema, que é enchendo os tanques, a piscina com água, eu tenho a minha impermeabilização definitiva e com maior durabilidade da estrutura e maior proteção da estrutura. É um sistema que também consegue fazer uma redução no custo da impermeabilização, uma vez que, como eu comentei, na própria execução da estrutura eu já vou fazendo o processo de impermeabilização da mesma. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a presença de todos. O Wagner vai entrar aí agora para uma série de perguntas e dúvidas. Quem tiver, meus contatos estão aí também. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para conversar ou sanar alguma dúvida que possa aparecer posterior a esse treinamento, eu estou à disposição de todos vocês. Agradeço a atenção e desejo a todos uma boa terça-feira e uma excelente semana. Muito bom, Tafarel, obrigado pela apresentação. Eu, particularmente, viu, Tafarel, tenho muito interesse por assuntos de piscina. Eu gosto muito de piscina, acompanho o segmento de piscina há alguns anos. Fico bastante feliz com o crescimento das piscinas de ondas no Brasil. Primeiro, porque eu sou surfista também. Então, para mim é ótimo. E eu queria, antes de passar para as perguntas aqui, eu queria também te fazer uma pergunta, Tafarel, que é com relação ao desempenho da estrutura ao longo dos anos. Poxa, quando a gente introduz a autocicatrização, a tendência é que a gente melhore o desempenho dessa impermeabilização, da estanqueidade da piscina ao longo dos anos, não é isso? Ou seja, em vez de a gente perder desempenho com o sistema autocicatrizante, com o sistema White Tank, a gente ganha desempenho ao longo dos anos, é isso? Sim. O grande diferencial desse material, né, por ele ser um material mineral, né, Wagner, ele vai estar introduzido na estrutura. Ou seja, qualquer fissura que eu tenha que possa ocorrer ao longo da vida útil dessa estrutura, que ela tenha até 0,5 milímetros e não seja uma fissura que sofra movimentação, que daí muitas vezes quando ela sofre a movimentação pode ser alguma situação de estrutura, alguma coisa que precisa de uma atenção maior, o próprio aditivo com a presença da água vai fazer o selamento dessa fissura. Ou seja, eu posso ter uma estrutura que daqui a 10 anos ela nunca teve nenhuma manifestação, mas apareceu uma fissura ali de 0,5, o próprio aditivo vai fazer a acomatação dessa fissura. Ou seja, eu vou ter sempre o desempenho dessa autocicatrização. Por isso que eu comentei na apresentação que é muito importante que a gente utilize aditivos autocicatrizantes. Porque se eu não tiver esse desempenho de autocicatrização das fissuras, eu estou usando um redutor de permeabilidade, podemos dizer assim, né? Então, eu não vou ter esse desempenho ao longo da vida útil da estrutura. Legal. Isso significa que os cristais ficam latentes e em qualquer momento da vida útil da estrutura, surgiu fissura passiva de até 0,5, vai autocicatrizar e continua melhorando o desempenho, né? Continua melhorando o desempenho. O Penetron, ele não perde desempenho, ele ganha desempenho ao longo do tempo. Por isso que é importante também, antes da gente fazer todo o revestimento da piscina, fazer aquele teste de estanqueidade de encher a piscina de água e deixar por 28 dias o contato da estrutura com a água, para que seja realizado esse processo de cristalização, autocicatrização das fissuras existentes, né, que é normal, vai acontecer quando a gente encher a piscina com água, ela vai fissurar, porque tu tem uma estrutura que ela tá ali executada. A partir do momento que eu botei água dentro dela, ela sofre uma carga e essas microfissuras aparecem. Por isso que é importante eu deixar, que nem na imagem que eu apresentei ali, primeiro quando o pessoal encheu os reservatórios de água, apareceu os vazamentos. E 28 dias depois, essa autocicatrização ocorreu e os vazamentos foram sanados. Perfeito. Aproveitando essa questão da carga,
Gente, se vocês quiserem fazer um print da tela para pegar os contatos do Tafarel, fiquem à vontade, tá? Aí eu vou remover aqui a apresentação. Se vocês quiserem, eu volto com os contatos dele depois, tá bom? Aproveitando essa questão da carga, tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Ele pergunta o seguinte: quando você define teste de carga, como seria? Normalmente, esse teste de carga a gente faz depois dos tratamentos todos completos. Eu fiz a concretagem com aditivo, tratei as juntas, tratei as tubulações e fiz o tratamento dos tensores de forno, que é o sistema de travamento. O teste de carga seria o quê? Encher essa estrutura de água, né, com o líquido que ela vai ficar armazenada, e deixar em contato com 28 dias. Quando eu fizer esse preenchimento com água, vão aparecer essas microfissuras, que é um comportamento normal. O concreto, ele tem como comportamento fissurar, tá? Então, a gente até brinca na Penetron que existem dois tipos de concreto, o que fissurou e o que vai fissurar. Então, esse teste de carga seria isso, eu fazer, preencher essa piscina com água para ver como essa estrutura se comporta. Aí, a partir disso, eu vou ter o desempenho de autocicatrização, né, no caso, e muitas vezes, antes da aplicação da manta, esse teste de carga ele é realizado justamente para ver esse comportamento da estrutura. Se ela teve uma fissura que precisa de uma atenção especial, ou se ela só teve o comportamento mesmo da questão do preenchimento com líquido, água, que vai ficar armazenado na estrutura. Tá bom, você falou da aplicação da manta, mas só para a gente esclarecer, no sistema Penetron não precisa, Não vai manta. Não vai manta, não precisa de nada disso. Não. É por isso que eu falei lá no início, é importante a gente sempre fazer uma análise do projeto para entender as características do projeto e entender o que o cliente espera de desempenho dessa estrutura. Então, assim, em cima dessa análise, a gente vai montar o procedimento e o sistema ideal para cada estrutura, né? Vamos pensar mais ou menos assim, a gente gosta muito de comparar a engenharia com a medicina, né? Quando a gente tem um problema no nosso corpo, a gente vai num especialista, ele diagnostica o que a gente tem, em cima disso ele nos dá o tratamento a ser realizado. No caso de uma estrutura de piscina, a Penetron atua da mesma maneira. A gente vai sempre solicitar os projetos para fazer o estudo, a análise do projeto e aí sim desenvolver o sistema mais adequado para essa estrutura e proteção dela. Eu citei a manta porque o pessoal executa esse teste de carga antes da aplicação da manta. Esse teste de carga ele é mais para ver o comportamento da estrutura após receber a carga que ela vai sustentar durante o período de vida útil dela. Perfeito. Aí temos aqui um comentário do Celso. Usualmente não se vê as construtoras fazerem o teste de carga da estrutura, só o de estanqueidade mesmo. É isso? Isso realmente é um problema que existe. Muitas vezes é por questão de cronograma, né? As construtoras, elas normalmente deixam a piscina como uma última estrutura a ser executada. Então, eles fazem a estrutura e aí depois eles fazem na questão dos testes de estanqueidade, mas também tem que ver, porque, por exemplo, se for uma piscina que é enterrada, aí esse teste de carga fica um pouco mais difícil da gente visualizar. Mas quando ela é uma piscina que fica em uma laje, cobertura, alguma coisa desse tipo, eles fazem esses testes para ver o comportamento dela após o preenchimento da estrutura. Legal. Aí nós temos aqui uma outra pergunta do Dalton. Ele diz, Tafarel, qual a diferença entre Penetron Admix com rastreador e Penetron? Uma boa pergunta para a gente esclarecer, né? O Penetron Admix, ele é o aditivo que eu vou incorporar no concreto no ato da produção do concreto. E o Penetron, ele é um impermeabilizante por cristalização, autocicatrização, porém por pintura. Aí eu vou aplicar o Penetron em estruturas já existentes. Por exemplo, eu tenho uma piscina que eu já executei ela há um tempo e eu quero fazer uma impermeabilização com o sistema da Penetron.
Aí eu vou utilizar o Penetron. Ah, eu tenho uma piscina que eu vou executar e quero utilizar o sistema da Penetron. Aí eu utilizo o Penetron Admix. Vamos pensar de novo na medicina, tá? O Penetron Admix seria como se fosse um comprimido, onde eu tomo e ele reage dentro do meu organismo. O Penetron Pintura seria como uma pomada. Eu tenho a queimadura, eu aplico a pomada na parte da minha queimadura, todos os nutrientes dessa pomada vão penetrar no meu organismo e fazer a autocicatrização e a cura dessa minha queimadura. Então, é mais ou menos essa a diferença do Penetron Admix para o Penetron Pintura. Mas ambos fazem o mesmo processo de selamento de fissuras de até 0,5 milímetros, penetração no concreto e proteção da estrutura. Só que são aplicados de maneiras e em tempos diferentes. Legal. Significa que a Penetron tem soluções tanto para piscinas novas, que como serão já existentes, quanto para existentes. Ótimo. como já existentes. Ótimo. Aí o Alexandre pergunta aqui para a gente: os cases apresentados são projetos grandes. Obras pequenas, este processo é usual? Outro ponto: o custo é equivalente aos demais sistemas? Sim, a gente pode utilizar em piscinas de menores, né, magnitudes. Inclusive aqui na minha região a gente já tem algumas piscinas de residências, de condomínios executados com o sistema. E o custo utilizando o sistema da Penetron, ele é menor do que o custo utilizando a Manta, por exemplo. Tem casos aí, claro, é questão de analisar cada estrutura, mas tem casos que 1 metro quadrado da impermeabilização com o sistema da Penetron fica em torno de 20, 30 reais. Diferente da Manta, que o mercado cobra 120, 150 reais 1 metro quadrado. Perfeito. O Ezequiel, pode enviar o vídeo dessa apresentação para apresentarmos aos nossos clientes? Ezequiel, essa eu respondo, tá? O vídeo vai ficar disponível no nosso canal aqui no YouTube, tá? Então, você pode pegar o link e mandar para os seus clientes, beleza? Posso complementar? Deve. Ezequiel, dependendo da região que tu for, que você pode entrar em contato conosco, que a gente também faz uma apresentação em loco na sua obra ou para os seus clientes, para quem que você deseje apresentar esse sistema, tá? A gente atua muito nessa maneira aí, apresentando sistemas para as pessoas interessadas, para a gente conseguir desenvolver cada vez mais a utilização desse sistema de alto desempenho nas estruturas. Perfeito. Então, Ezequiel, fica tranquilo. O que você precisar, a gente disponibiliza para você. Maravilha. E aí temos o Celso aqui perguntando se por alguma falha executiva surgirem pontos de infiltração, como tratar esses pontos? Perfeito. Primeiro, a gente precisa avaliar esse ponto, tá? Entender o que está acontecendo com esse ponto. Se foi uma falha, um nicho de concretagem, por exemplo, que é uma falha de preenchimento, ficou ali o agregado aparecendo, a famosa bicheira que a gente chama na construção civil, a gente pode tratar, sim, com os pontos, com o sistema da Penetron, que seria o Penetron Penecrete Mortar, ou até mesmo o Penetron Grout, se for uma abertura muito grande. Mas se for, por exemplo, uma fissura que sofreu uma movimentação devido a algum problema estrutural, aí tem que ser analisado junto com o projetista estrutural para a gente ter a melhor solução possível para que a gente consiga recuperar esse ponto. Perfeito. Aí o Celso complementa aqui, Tafarel, com a seguinte pergunta: e como as estruturas podem apresentar falhas e necessidade de uma argamassa de requadração, pode ser executada normalmente? Olha, é que nem eu comentei, toda manifestação que a estrutura ela apresenta, a gente tem que analisar, porque se a gente tratar ela com alguma argamassa, alguma coisa que não seja compatível com o sistema,
ou que não seja adequado para essa situação, a gente não vai ter uma resolução do problema. A gente vai fazer uma maquiagem num problema que depois, no futuro, ela possa se manifestar novamente. Então, toda manifestação que ocorreu após a concretagem, após a execução do sistema, é necessário que se faça uma análise para a gente entender e aí sim utilizar os materiais necessários para fazer a correção. Tá. Perfeito. Aí, Tafarel, a gente tem uma outra pergunta aqui do Marcos, que eu acho que por conta da quantidade de caracteres do comentário, ele dividiu em três, então eu não vou conseguir projetar aqui na tela, tá? Mas eu vou ler para você em ordem, para você compreender qual é a dúvida dele, tá? Ok. Ele diz o seguinte: prezado, bom dia. Estamos orçando uma obra aqui na Bahia e identificamos que o nível da água está em torno de 1,15 metros de profundidade. Esse cenário vem ocasionando problemas relacionados ao empuxo e à estabilidade da estrutura. Gostaríamos de saber, tecnicamente, quais seriam as soluções indicadas para lidar com essa condição, considerando alternativas como rebaixamento do lençol freático, drenos profundos ou superficiais, soluções estruturais de contenção, outras medidas que julgar pertinente. Poderia nos orientar qual a melhor abordagem para mitigar? Bom, nesse caso, é sempre importante a gente trabalhar com projetista estrutural, tá? Normalmente, o que a gente faz quando tem presença de lençol? E até uma das coisas que a gente utiliza no sistema White Tank é a ATP de projeto, que seria uma análise técnica do projeto. O que é feito? A gente pega o projeto existente, né? A Penetron não, mas um projetista adequado para fazer esse tipo de função. Ele vai fazer essa análise da presença do lençol, todas essas questões de esforços que essa estrutura vai sofrer, e ele pode fazer um novo dimensionamento dessa estrutura, para que consiga resistir a essa pressão do lençol. A gente teve aqui em Porto Alegre o caso do Parque do Pontal, que não é uma piscina, mas o conceito é o White Tank, onde a gente fez um subsolo de 23 mil metros quadrados, mais ou menos, à beira do rio Guaíba, a 3,5 metros abaixo do nível do Guaíba, e com a presença de um lençol freático extremamente ativo. E aí, o que foi feito? Uma análise técnica do projeto. Aí, esse projeto foi adequado para suportar essa pressão do lençol. Então, muitas vezes, o rebaixamento permanente, ele, em alguns lugares, já não é permitido. Ele pode gerar uma multa, porque tu tá pegando a água do lençol e jogando, né, na rede de coletora. Então, nesses casos, é sempre importante envolver um projetista estrutural, alguém que possa fazer essa análise, né, nessa análise técnica do projeto, e aí dimensionar um novo projeto para que ele consiga sustentar essas características de desempenho, né, que ele precise aguentar as pressões. Legal. Aí o Luiz Fernando pergunta aqui, para uma piscina de 30 mil metros cúbicos, para teste teve que completar com água? Sim, na verdade, a questão ali dessas piscinas, além do teste, é para ativação da cristalização, né? Então, o aditivo, ele necessita da água para gerar a cristalização autocicatrizante. Então, essa presença de água, ela vai ter que sempre ser utilizada para ativação da cristalização. Então, toda a estrutura que eu utilizar o sistema da Penetron, seja piscina, reservatório, eu preciso fazer esse contato com a água para o geramento dessa cristalização autocicatrizante. Legal. E aí o Luiz Fernando, ele também pergunta aqui, se for para a piscina já concretada, sem os aditivos, seria outro processo e outra dinâmica? A gente, para caso de estruturas já executadas, né, a gente precisaria, no caso, para fazer a execução do sistema da Penetron, tá? A gente necessita fazer a remoção
do existente, né, do sistema de impermeabilização existente, dos acabamentos existentes para chegar no concreto. Aí, em cima do concreto, a gente faz uma preparação da superfície, faz a aplicação do Penetron, faz o tratamento dos pontos de tubulação, tensores, juntas de concretagem que possam existir, com o sistema da Penetron, e aí a gente consegue, sim, condicionar essa estrutura a ser uma estrutura estanque através do sistema da Penetron. Mas daí é que nem eu comentei, tudo tem que ser feito uma análise para entender se a gente consegue, né, desempenhar a estanqueidade da estrutura, porque muitas vezes o pessoal faz a piscina em conjunto com a laje de cobertura, então toda a movimentação da laje se reflete na piscina e toda a movimentação da piscina se reflete na laje. Então a gente precisa sempre entender caso a caso para daí sim conseguir apresentar um tratamento específico e definitivo para a estrutura. Legal. E aí uma outra pessoa faz uma pergunta aqui, tá, Farel? Que eu vou ler para você, tá? Não vou projetar. Bom dia, qual a duração do teste de estanqueidade para esse sistema? E caso durante o teste de estanqueidade mais carga surgir uma fissura grande, como posso tratá-la? Tá. Vamos lá. O período que a gente pede é 28 dias em contato com a água, tá? Porque seria a questão da cura do concreto. O concreto ele leva 28 dias para chegar nas suas resistências e também para ativação do cristal. Apareceu uma fissura maior que 0,5, que o meu aditivo não conseguiu fazer a comatação dela, o preenchimento dela, o selamento dela. Primeiro de tudo, eu preciso monitorar essa fissura. Ver se essa fissura ela sofre movimentação ou ela não sofre movimentação. Ela não sofrendo movimentação, sendo uma fissura que abriu ali e ficou estabilizada, eu faço o mesmo procedimento de tratamento dos tensorezinhos ali, eu vou abrir uma canaletinha nessa junta, fazer uma pintura de Penetron e um preenchimento com penecrete mortar. Aí eu tenho o tratamento dessa fissura definitiva também com o sistema de cristalização autocicatrizante. Maravilha. Aí tem uma última pergunta aqui do Ezequiel, que não está diretamente relacionado com piscina, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Uhum. Ele diz assim: um cliente quer executar concreto aparente na fachada de um prédio de alto padrão. Favor comentarem sobre essa aplicação, visto que não é uma área com contato expressivo de água. Perfeito. O concreto aparente, ele é um concreto diferente, né? A gente não pode tratar o concreto aparente como um concreto convencional, por exemplo, de uma estrutura de fundação, de uma piscina. Então, o que a gente utiliza? A Penetron existe, tem sistemas para proteção desse concreto aparente. O Penetron Admix, ele entraria como um sistema para maior durabilidade e proteção da estrutura, tá? Uma vez que ele faz o preenchimento dos poros, ele sela as fissuras, eu consigo trazer maior proteção a essa estrutura, não permitindo, por exemplo, a entrada de agentes agressores que vão chegar na minha armadura, começar o processo de corrosão e depois expansão, e aí se manifesta um problema gravíssimo. Então, o concreto aparente, quando a Penetron se envolve nesses projetos, a gente sempre busca trabalhar com um tecnologista de concreto, um cara especialista no concreto, porque ele vai desenhar um traço para esse concreto, onde ele vai utilizar o aditivo e depois os tratamentos complementares, que daí é para proteção da parte estética do concreto aparente. Perfeito. E nós temos grandes cases com concreto aparente, tá, Ezequiel? Se você quiser, você pode entrar em contato com a nossa equipe técnica e eles te mandam esses cases, te complementam essas informações, tá bom? Temos mais uma pergunta aqui da Natália, eu acho que é a última, porque a gente está caminhando aqui para o encerramento, tá, pessoal? Então, a Natália Fraga, ela diz aqui: para piscinas enterradas, quando no teste de carga não é possível observar as duas faces da concretagem, existem outros cuidados necessários na execução? Toda estrutura ela exige cuidados necessários na execução, né?
Por exemplo, uma piscina enterrada, eu preciso ter, assim, ó, o máximo de cuidado nas boas práticas de engenharia. Normalmente, o que seriam isso? Ter um projeto adequado, a execução ela tem que ser feita com muito cuidado, às vezes a gente pode trabalhar com concreto um pouco mais flow, mais fluido, para conseguir ter um preenchimento melhor, evitando vazios, falha de cobrimento, e também o processo executivo, ele tem que ser bem acompanhado, ele tem que ser bem tratado com muito cuidado, para que a gente consiga daí ter o desempenho total dessa estrutura, porque normalmente, quando a gente faz esses testes, se não for um problema muito grande na estrutura, o que vai ocorrer são as microfissuras, tá? Que isso é normal, e aí o próprio aditivo vai fazer o selamento dessas microfissuras, tá? Então, o básico da engenharia, aquela parte das boas práticas, ela precisa ser executada de maneira muito cuidadosa para que a gente consiga ter o resultado esperado no desempenho dessa estrutura. Perfeito. E aí o Walter pergunta aqui, depois das fissuras cicatrizadas, corre risco de elas retornar o vazamento? Só se ela for uma fissura ativa, se ela sofrer movimentações. Se essa fissura for passiva, uma vez que ela está selada, autocicatrizada, tu não tem perigo de ter um vazamento nesse ponto. Agora, se ela for uma fissura ativa, ela vai sofrer movimentações, os cristais vão ser quebrados e aí tu pode ter um ponto de infiltração nessa estrutura. Perfeito. Muito bom. Tafarel, quero te agradecer pela apresentação, eu quero te agradecer por responder as perguntas com tanta precisão. Eu acho que foi ótimo e quero agradecer também a todos vocês que participaram, que fizeram perguntas. O nosso objetivo com o Penetron Experience é justamente esse, trazer esse diálogo, essa aproximação, trocar conhecimentos e experiências. Então, agradeço a todos. Tafarel, muito obrigado. Se você quiser se despedir, fique à vontade. Bom, queria agradecer a presença de todos e falar para vocês que toda a equipe da Penetron está à disposição de vocês. Nós temos consultores em todas as regiões do Brasil, precisando de um suporte, precisando de uma análise, precisando de uma solução, podem contar conosco. Vocês podem entrar no nosso site. Nosso site ele tem cases, tem informações, tem o contato, como você chegar ao contato dos nossos consultores. Então, estamos todos às disposições para entregar para vocês estruturas estanques de alto desempenho. Perfeito. Aproveitando, pessoal, quero anunciar para vocês que o nosso próximo treinamento vai ser com a Rafaela e o tema vai ser tratamento de juntas de concretagem com o sistema Penetron. Então, em breve, vocês vão receber um e-mail com essa comunicação, com o convite para vocês já se inscreverem, ok? Ô, Wagner, isso é importante esse treinamento do tratamento das juntas, porque ele vem de encontro com o que a gente vem conversando, estruturas já existentes que possam ser condicionadas ao sistema Penetron. Perfeito, vai operar como um complemento, né? Então, é ótimo, fechado. Eu aguardo vocês no próximo treinamento e um abraço, desejo uma boa semana a todos. Até mais, pessoal. Até mais.